Jornal Brasil Atual. Agora são 7h36. Vamos conversar com o ilustrador Leandro Assis, né? A gente vai falar sobre ilustrações sobre o governo Bolsonaro. Olá, Leandro. Bom dia. Olá. Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Você Bom que dia. é cartunista, roteirista. Bom, enfim, Leandro, é preciso realmente bastante criatividade, não é mesmo? Para a gente enfrentar o que a gente está enfrentando nesses tempos tão sombrios, né? E no caso, as ilustrações, elas falam muito, não é isso? Enfim, criticam, tem esse poder de crítica. Queria que você falasse inicialmente, né, como é que você está vendo o governo Bolsonaro, né, pelo seu olhar, aí exatamente de cartunista, para a gente começar a colocar também as imagens aqui no ar e a gente poder falar também, porque nós estamos no rádio e na TV, né? Na realidade, Certo. a gente precisa ter essas duas linguagens. Mas fala um pouquinho como é que é, né, esse trabalho, né, de fazer enfim, essas ilustrações neste momento que a gente está vivendo no Brasil, hein, Leandro? Na verdade, eu estou começando a fazer ilustração agora com esse governo. Eu era roteirista e me tornei agora ilustrador ou quadrinista. E nesse momento de ter decidido fazer isso, veio esse governo desastroso e essa necessidade de extravasar o que eu estava sentindo ali pelo quadrinho, porque é muito duro aguentar você ver parentes, amigos apoiando, concordando, ainda defendendo alguma coisa que esse governo esteja fazendo. E a maneira de extravasar foi pelo desenho, pelo quadrinho, e foi bom ver que tem ainda muita gente pensando igual, querendo mudar e querendo crítica e querendo pensar sobre o que está acontecendo, né? Exato. A gente vai mostrar agora, vamos ver se já está no ponto, né? As ilustrações aqui, enfim, falando, né? Figuras odiosas do Brasil, Jair da milícia, caçador de minorias, né? Ainda não está, mas enfim, eu estou só falando um pouco aqui, porque também a gente está no rádio e a gente pode, né, Claro. também com as palavras, né, colocar exatamente o que está aqui e também narrar. Na realidade, ele está aqui com uma camiseta, não é isso? Do número 10, né? É uma camiseta, se você puder me ajudar. A questão desse governo também é que, Sim. além de ser um desastre, eles são, às vezes, piada pronta, né? Exato. Então, tem o presidente usando camisa pirata de time de futebol. Esse é o caso. Ele é o momento em que ele, se não me engano, foi logo depois da operação dele. Sim, agora sim. E ele usou a camisa pirata. E isso tudo na verdade, era eu aprendendo a ver o que eu queria, tentando descobrir o que eu queria falar sobre eles, sobre esse governo. Comecei experimentando, desenhando, até chegar em realmente tentar contar algumas histórias, fazer quadrinho mesmo, que é o que eu tenho vontade de fazer agora, né? Então, primeiro impulso foi desenhar o que eu chamei de figuras odiosas, que eram esse pessoal que está no poder, que está no governo e que não dá para entender como. Quer dizer, até dá, mas a gente não aceita, eu acho. Muita gente não aceita, né? Exato. E falando em quadrinhos, né? Tem aqui um quadrinhos, né, de uma empregada doméstica, né, negra, não é isso? Vamos ver se a gente consegue também já. Eu vou falando aqui, mas eu vou dando a deixa aí para os meninos aqui da TV para eles poderem colocar no ar também. O fato é que tem assim, né, o despertador tocando, né, empregada doméstica já levantando às 5h30 da manhã. Enquanto isso, o casal, né, os patrões estão dormindo. Ela pega parece que um ônibus lotado, ou metrô, enfim, e tem toda um enfrentamento, né, do dia a dia que é difícil. Aí ela vai comprar pão, o padeiro já dá uma cantada nela. Enquanto isso, achei bem interessante. Em cima tem a trajetória da empregada doméstica até chegar no trabalho. E depois, embaixo, né, nos quadrinhos de baixo, estão aí os patrões, o casal, né, dormindo. Mas eu vou deixar para você continuar essa história
história aqui que achei muito interessante. Conta aí, Leandro. É um pouco reproduzir a ideia de que a periferia acorda mais cedo para a classe média alta poder acordar e ter o pão quente, a manteiga na mesa. Então, retratar essa história. E depois de tudo isso, que essa empregada já está acordada há tanto tempo, no fim das contas, é o emprego dela e é para servir essa patroa, ainda tem que ouvir uma crítica de que ela teria que chegar 10 minutos mais cedo para poder o café da manhã dela estar melhor Para a na manteiga mesa. não tá dura, né? Para a manteiga não tá dura, porque a manteiga na geladeira tem que tirar mais cedo. Então, uma falta de empatia também, uma falta de pensar um pouquinho em como é que é a realidade do outro, né? Mesmo sendo patrão, pagando o salário, tem limite ali na relação e entender que a vida dela é difícil para chegar até ali naquela hora, né? Então, essa foi uma maneira depois que eu ter feito algumas tiras sobre as lives do Bolsonaro, fazendo mais humor mesmo, tentando ser até delirante às vezes, porque é delirante o governo também, eu vi que eu cheguei num limite, eu só conseguia falar do governo, e eu também queria tentar ver um pouco as pessoas que elegeram o governo. Então, é claro que racismo, preconceito, falta de empatia já existiam antes do Bolsonaro, mas um pouco foi isso que elegeu o Bolsonaro, né? Então, a falta de empatia, de tolerância, de respeito às minorias contribuiu para a eleição dele, era esse o discurso dele. Então, em algum momento eu quis fazer uma tirinha também que olhasse quem votou nele, um grupo, pelo menos, de pessoas que votou nele. É claro que eu não posso, na tirinha, falar de todo mundo que votou nele. Não é isso. Mas, então, essa é uma representação de um grupo. Classe média alta, rico, do Rio de Janeiro. E que essas pessoas aí são aquelas típicas que defendem volta de ditadura, intervenção militar, são preconceituosas, são retrógradas, homofóbicas. Essa família, né? Que está retratada aí. Aí essa já não é uma tira de humor, eu não consegui fazer graça com isso. Exato. Essa já é uma tira que eu chamo de tira de ódio, não é tira de humor. Enfim, falando dos bolsomínios, né? Ana Rosa Carrara. Bom dia, Leandro, tudo bem? Bom dia. Leandro, tudo bom? Tudo bem. Leandro, eu queria te perguntar sobre esse processo criativo do quadrinho, porque comumente, até de tradição, esse é uma linguagem, um espaço muito de heróis, anti-heróis, do fantástico, daquele lugar do lúdico. Como é que você vê esse processo de lidar com uma realidade tão nua e crua nesse meio, desse meio artístico que fala tanto de um mundo tão fantástico, fala também sobre a realidade, né? Tem crítica social, mas acaba se utilizando do lúdico para isso. Você trata da coisa muito real, muito escancarada, que é o caso dessa tirinha, né? Que a Marilu descreveu aqui. Como que é esse processo? Para mim, acho que vai ser difícil explicar, porque eu nunca vi muito essa distinção. Para mim, quadrinho sempre foi uma outra forma de ler história. Tem super-herói também, tem a fantasia, mas também sempre li os quadrinhos, como você disse, mais sérios ou mais de denúncia. Então, até para recomendar, tem o Maus, do Art Spiegelman, que fala sobre o nazismo, tem o De Salete, é um quadrinista brasileiro que está sendo muito reconhecido, fazendo quadrinhos sobre a questão negra. Então, ele tem o quadrinho sobre o Zumbi dos Palmares, sobre outra realidade. Tem o Marcelo Quintanilha, que fala muito sobre uma realidade também, muito brasileiro. Tem uma série de outros quadrinistas que vão mais por esse caminho, além das charges, que já sempre falaram, sempre fizeram crítica. Então, para mim, o quadrinho é só uma forma de contar a história e de denunciar, de mostrar também o que eu estou vendo, mas que eu também não tenho também vontade de fazer outro tipo, contar histórias que não são políticas e de diversão e de entretenimento. Eu acho que tem espaço e serve. Acho que está dando para ver que as pessoas
estão lendo e estão entendendo que, nesse momento, esse quadrinho é denúncia, é tentar ser mais documental, acho que é alcançar a pessoa, né? Muito bem. Agora, Leandro, a gente começou a colocar no ar aqui, o pessoal da técnica, né, já começou a colocar no ar, inclusive, aqui pelo YouTube, né, duas mulheres conversando, né, eu vou reproduzir um pouquinho essa fala. Uma fala, esse formigueiro está divino. Aí a outra, né? Edilza é craque na cozinha, né? Aprendeu tudo com a mãe dela. Aí depois, você lembra da Didi que trabalhava aqui em casa? Claro que lembro. Aí mostra a Didi, ela fazia uma carne assada de comer de joelhos. Que fim levou a Didi? Aposentou, 65 anos. Pode? Tinha problema de varizes e disse que não estava aguentando ficar tanto tempo em pé. Sente, não aguento o pobre chique. Olha, aí depois no outro quadrinho põe, mas não ficamos na mão, colocamos as filhas dela para trabalhar. Edilza é a nossa cozinheira, Edilva é passadeira aqui nos meus filhos. Tem também Edilma que cozinha na minha filha. A Edneia é babá dos gêmeos, né, do meu filho. E tem Edviges, mas essa se acha boa demais para ser doméstica, é caixa de banco. Aí vem ele e diz, né, o homem, né, como esse povo se reproduz. Podiam ter aproveitado que o Lula tirou eles da pobreza para comprar uma televisão. E eles caem na gargalhada, né? Quer dizer, aqui você mostra, né, essa questão, né, da família, né, enfim, negra, não é isso? Em que todas estão nesse lugar, não é? De serviçal, no caso, né? E que tipo de arrogância, não? Que os brancos, né? Enfim, classe média alta, falam, né, das pessoas sem o menor pudor. Então você reflete isso aqui brilhantemente, Leandro. Eu queria que você falasse obrigado. sobre essa questão, né, tão grave, né, no Brasil. Eu acho que isso é visto em muitas casas, muitas famílias brasileiras de classe média, média alta, ricos, que têm esse tipo de relação com os seus empregados. É uma relação... O branco vai dizer que, muitas vezes, que a empregada é da família, mas, no final das contas, é uma relação que tem uma exploração. Eu vejo muita gente reagindo a essas tiras, normalmente são brancos que reagem assim, dizendo que isso, na verdade, é disseminar o ódio do negro contra o branco. Essas pessoas parecem que não enxergam que tem um limite na relação de trabalho e que essa maneira do brasileiro, da elite brasileira, lidar com os empregados domésticos, ela é até perniciosa, porque tem um lado de querer dizer que a empregada é da família, querer... E com isso a relação fica mais informal, então também não tem tanto aumento, a carteira não é assinada, mas ao mesmo tempo pode ser que ajude a pagar a prestação de alguma coisa que a empregada quer, empresta um dinheiro aqui e ali. Então é uma relação muito complicada, de exploração na maioria muitas vezes, não vou dizer na maioria, mas em muitas vezes e com essa classe alta querendo preservar essa situação. A gente viu isso quando teve a PEC das domésticas, como que houve uma reação contrária, né? Então, os privilegiados no Brasil ainda têm isso, querem o privilégio, querem manter essa situação. Assim, isso tudo são diálogos que eu ouvi dentro da família, em casa de amigos, é muito comum, acho que Então, acho que é sobre isso, para falar disso, né? Exato. E, Leandro, aí na outra tirinha a gente vê, né, na outra ilustração a gente vê a esperança, né, na presença da criança. Achei bem interessante. Bom, começa da seguinte forma, né, eu vou falando aqui no rádio, né, e também na televisão vai colocando a imagem, né, o menininho ali, né, no chão da casa, né, ele falando, eu me sentia culpado. Não, na realidade, assim, o menininho prestando atenção na conversa dos mais velhos, né? E falava assim, eu me sentia culpado, né? Então aproveitei uma ida para Aparecida do Norte, conversei com um padre lá. Cheguei para ele e disse, padre, eu não gosto de preto, isso é pecado? Aí ele perguntou se eu tratava mal os pretos, né? Eu disse que não, só não gosto deles, não quero me misturar. Aí o padre disse que se eu não fazia nada, né, contra os pretos, tudo bem.
Não gostar não é pecado, né? Ah, seu Camilo, não acredito, só o senhor. Aí vai indo, né? Juro por Deus. E tem mais, eu estava saindo, o padre disse, e quer saber, eu também não gosto de preto. E caca, bom, aí, né, rindo e tal, aí o menininho vai enfim, para algum outro local aqui, na cozinha, né, certamente, fala, Dilza, aí a empregada, né, oi, minha riqueza, quer suco, um bolo, né? Aí o menininho fala, você é preta, o vovô Milo não gosta de você. Ela com a carinha, né, assim, triste. Aí ele falou, mas eu gosto. Aí ela, ô meu anjo, se abraçaram. Nossa, é uma emoção, né? Até ler e ver como você conduziu, né, essa questão. Quer dizer, tem essa esperança na criança, né, Leandro? Tem. Mas para É. ela, para essa esperança se Concretizar, concretizar, é. também alguma coisa tem que mudar, porque se essa criança crescer com esses pais e avós, vai ser difícil ele resistir a pensar como eles, né? Quer Isso. dizer, tem que contar com um pouco de sorte, alguma coisa, ele tem que ter a leitura certa, ele tem que ter professores certos, porque, claro, que a criança não tem esse racismo, esse preconceito nela. Então, há esperança na criança, sim. Mas se ficar nesse meio é difícil, né? É difícil, é muito difícil. Realmente, como você falou, né, depende muito, né, dos educadores, as pessoas que fazem parte da vida dela, que influenciam de uma forma positiva para que ela não cresça com o mesmo pensamento, né? Mas, Não se Leandro, contamine, né? exato. Bom, os ouvintes, internautas, telespectadores que estão acompanhando, se quiserem saber mais de você, do seu trabalho, onde é que a gente pode encontrar, Leandro? Diga Eu lá. tenho um Instagram, que é onde eu divulgo as tiras, Sim. que é Leandro, underline, que é aquele tracinho baixo, né? Tá. Assis, underline, ilustra. Perfeito. É lá que eu coloco as tiras. Sim. Eu tô bloqueado lá no Instagram, Ai. porque começou a surgir muita gente seguindo, eu fui tentar responder o pessoal, e o Instagram entendeu que eu estava fazendo spam, porque está respondendo muita gente e curtindo muita coisa, e aí eles estão me impedindo de conversar com as pessoas, mas eu continuo postando lá, e é esse o canal que eu tenho. Perfeito, Leandro. Eu acho que vou repercutir contigo também, né? Já que você também está nessa área das artes, né? Você viu que a sede da Porta dos Fundos sofreu um ataque à bomba, né, na véspera do Natal. Inclusive, parece já que existe um grupo já que realmente já assumiu, né, esse atentado, que é o grupo Comando de Insurgência Popular, né? Enfim, Família e Justiçamentos Revolucionários. Veja só, defensor de valores conservadores como parte da família integralista brasileira, né? E defensor de uma revolução nacionalista. Olha, eu estava até comentando com a Ana, parece que a gente está vivendo lá, enfim, na década de 60. Quer dizer, isso voltando, né, Leandro? Se não fosse tão grave, é piada, não é possível. Os integralistas, os anos 30, o movimento dos anos 30, conservador, absurdo, nazista, e nos dias de hoje fazendo isso contra a liberdade de expressão, e não faz o menor sentido, é o horror do que para mim, é a eleição do Bolsonaro. Ele não é o culpado direto disso, mas ele é um reflexo do brasileiro que vinha mais preconceituoso recentemente, e a direita, de um modo geral, está vindo forte por aí, mas a eleição do Bolsonaro proporciona, né, esse clima, essa situação. É absurdo, não parece uma coisa séria, parece uma piada, parece um próprio quadro do próprio Porta dos Fundos, fazer os integralistas voltarem hoje em dia. É uma loucura, e tem que ser preso, tem que ser encontrados logo. E a direita selvagem, né? Agora, só para a gente terminar, a gente vai colocar aqui o teu Instagram, né? Para a gente poder divulgar bem aqui o teu trabalho. Olha aí, ó, Leandro, _Assis, _Ilustra, e você vai poder acompanhar aí todo o trabalho tão brilhante do Leandro, tá certo? Leandro, muito a gente obrigado. te agradece aqui a sua participação, viu? Muito obrigada, e que tenhamos aí
o próximo ano realmente de muita luta. É o que a gente pode só imaginar, né? Porque realmente os retrocessos são imensos, né, Leandro? A gente agradece a sua presença, viu? Um abraço. Muito obrigado, viu? Foi muito bom. Legal. Valeu, Leandro. Até mais. Falamos Até. com Leandro Assis, ilustrador, cartunista e roteirista. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 no Oeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo.